Você sabe o que é um primo? Bom, você pode dizer que primos são os filhos dos seus tios. Tudo bem, são esses também. Mas e os números primos? Você sabe o que são? Você sabe como identificar um número primo? E será que você tem mais primos do que eu? Pois é, vem comigo que hoje nós vamos ver tudo sobre números primos e um pouco sobre os nossos primos. Antes de iniciar o vídeo, você aí que é meu primo ou não, deixa aí um joinha para fortalecer o canal, para você não esquecer enquanto assiste o vídeo. Você já ouviu falar de Eratóstenes? Eratóstenes, ele viveu uns 200 anos antes de Cristo. Ele foi bibliotecário da maior biblioteca do mundo na época, a Biblioteca de Alexandria. E Eratóstenes era um matemático muito estudioso e muito observador. Vejam só, enquanto hoje algumas pessoas ainda discutem se a Terra é plana ou redonda, Eratóstenes, há quase 2.500 anos atrás, ele não só deduziu que a Terra era uma esfera, como ele calculou a circunferência da Terra, calculou a distância da Terra para o Sol. E ele fez tudo isso só observando sombras. Ele mediu os ângulos das sombras formadas em duas cidades diferentes no Egito e conseguiu deduzir isso tudo e fazer todos esses cálculos. E você aí com dificuldade usando uma calculadora, hein? Mas além disso, Eratóstenes ele está sendo citado nesse vídeo porque ele criou uma maneira muito interessante para identificar números primos. Pois então, o que é um número primo? A definição de número primo é a seguinte, é qualquer número inteiro que tem exatamente dois divisores, ele mesmo e o número 1. Então não pode ter nem mais nem menos do que dois divisores. Vamos ver o zero. O zero não é primo, porque o zero ele divide por todo mundo e não divide por ninguém, né? Então o zero não é primo. O 1 também não é primo, porque o 1 divide por 1 e divide por ele mesmo. Mas ele mesmo e 1 são a mesma coisa, então ele só tem um divisor, que é ele mesmo, que é o 1. Então ele não é primo. Seguindo em frente, nós temos o 2. O 2 ele divide apenas por ele mesmo e por 1. Então o 2 é primo. E calha de ser o único número par primo, já que todos os outros números pares dividem por 2 também. Então não são primos. Então lembrem-se disso. 2 é o primeiro número primo e é o único par primo. Seguindo ao 2, nós teremos 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. O matemático grego Euclides ele concluiu o seguinte, que ou um número é primo ou ele é o produto de outros primos. Vejam só, nós vimos que 2 é primo. Então tá bom. 3 também é primo. E 4? O 4 não é primo, mas veja que ele é o produto de 2 vezes 2. E 2 é primo. O número 5 é primo. O número 6 não é primo. E ele é o produto de dois primos. 2 vezes 3. O 7 é primo. O 8 não é. O 8 é o produto de 2 vezes 2 vezes 2. Vejam que é um número primo 2, repetido aí 3 vezes. E assim você vai identificar que Euclides tinha razão, né? Ou um número é primo, ou ele é o resultado, ou ele é o produto de números primos. Agora, será que existe uma maneira fácil de identificar um número primo? Bom, você consegue de maneira fácil identificar se um número ele não é primo. Existem alguns truques, por exemplo. Para começar, todo número par, é claro, exceto o 2, não é primo. Então, qualquer número, por maior que seja, se ele termina com 0, 2, 4, 6, 8, ele não vai ser primo, porque ele vai ser divisível por 2. É fácil identificar também, por exemplo, números divisíveis por 5. Todo número que termina com 5 ou 0 é divisível por 5. Então você já elimina todos os números que terminam com 5 ou 0. E, obviamente, também é fácil de identificar os números divisíveis por 3. Nós sabemos que, para determinar se um número é divisível por 3, é só você somar os dígitos dele. Se a soma resultar num número divisível por 3, então esse número é divisível por 3. E aí a gente pode citar vários exemplos. Você pode pegar um número qualquer aí e somar os dígitos. Pode ser um número de 50 dígitos. Você vai somando ele, soma todos os dígitos. Você pega o resultado e monta o resultado. Se for um número grande, você soma de novo. Até você pegar um número pequeno. O que sobrar, se for divisível por 3, esse número será divisível por 3.
Bom, mas isso aí você consegue determinar se o número não é primo. Agora, se ele é primo, realmente já complica mais um pouquinho. Aí que entra Eratóstenes na história. Eratóstenes ele criou o que ficou conhecido como a peneira, ou crivo de Eratóstenes. E como é que ele fez isso? Ele pegou e fez uma tabela e colocou 100 números dentro dela. Números de 2 a 101, né? Começando com 2, porque o 1 a gente sabe que não é primo. E aí ele fez um método, ele criou um método para você ir identificando quem é primo e quem não é. Eu vou tentar mostrar esse método numa tabela um pouquinho menor aqui na tela para vocês. Vejam só. Então nós temos aqui essa tabela onde eu coloquei os números de 2 a 31. Coloquei menos para facilitar aqui para fins didáticos, né? Então qual é o método que Eratóstenes descreveu? Ele fez assim, ó. Você pega o primeiro número que é 2. 2, ele é primo. Então nós vamos eliminar da tabela todos os números que são múltiplos de 2. Então vamos lá. 3 não é 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Pronto, eliminei todos os múltiplos de 2. Aí vamos para o 3. 3 é primo. Vamos eliminar agora os múltiplos de 3. 5 não, 7, 3 vezes 3, 9. Né? 3 vezes 5, 15. 3 vezes 4, 12 já saiu. 3 vezes 6, 18 já saiu. 3 vezes 7, 21 está aqui. 3 vezes 8, 24 já saiu. 3 vezes 9, 27 está aqui. 3 vezes 10, 30 e 33 não tem. Bom, agora vamos para o 5. Vimos que o 5 ele é primo. Tem nenhum divisor além dele mesmo e 1. Então vamos tirar da tabela os múltiplos de 5. Quais são os múltiplos de 5 que tem aqui? O único que está aqui ainda é o 25, né? Termina com 5. Vamos para o 7. O 7 é primo. Vamos tirar da tabela os múltiplos de 7. Então 2 vezes 7, 14 já foi. 3 vezes 7, 21 já foi. 5 vezes 7, 35, passou, não tem mais nenhum. Vamos para o 11. Múltiplos de 11. 22, não tem. 33 também não tem. 13. 2 vezes 13, 26, não tem. E 39 também não tem. 17, 34 já foi, então o que sobrou aqui é primo. Todo mundo aqui é primo. Então 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 e 31 são todos números primos e encontramos de forma relativamente rápida usando o método de Eratóstenes, que inventou isso há 2000 e tantos anos atrás. E esse método inventado, né, ou desenvolvido, ou descrito por Eratóstenes, ele ainda é usado. Né? Se você quiser descobrir quais os números são primos, você bota numa tabela e segue esse modelo aí que você vai conseguir encontrar. Né? Só que os números primos já são bem conhecidos. Você já encontra na internet aí tabelas e mais tabelas com os números primos conhecidos. Euclides ele também concluiu que os primos são infinitos. Então você não tem o maior primo, sempre vai ter o maior. Séculos depois de Euclides chegar às suas conclusões e de Eratóstenes fazer lá a sua peneira, muitos matemáticos mostraram interesse nos números primos. E um deles chama-se Marin Mersenne. E Marin Mersenne, que viveu no século XVII, ele criou vários estudos sobre os números primos. E ele identificou o que ficou conhecido como números de Mersenne e, posteriormente, primos de Mersenne. Então, o que é um número de Mersenne? O número de Mersenne é um número no formato 2 elevado a n-1. É um número em forma de potência. Nós já vimos um número desse, bastante interessante, nesse vídeo que eu vou deixar aqui, que fala sobre a história do tabuleiro de xadrez. Ele aparece como resultado da recompensa pedida pelo rapaz lá, né? Que inventou o jogo de xadrez, entregou para o rei. Então, se quiser saber mais, assista esse vídeo que é bastante interessante. Aparece ali o número 2 elevado a 64 menos 1. Isso é um número de Mersenne. A partir deste número de Mersenne, ele desenvolveu a técnica para descobrir números primos e se tornaram conhecidos como primos de Mersenne. Então são números primos que têm esse formato de 2 elevado a n menos 1. E para achar um primo de Mersenne, para começar, o n também tem que ser um número primo. Existe um site, que é o mersenne.org, que é dedicado à busca dos grandes primos de Mersenne na internet. E lá tem documentado os últimos primos gigantescos
já encontrados. O último foi em 2019 e virou notícia no mundo inteiro. Vou deixar a imagem dele aqui para vocês darem uma olhada que número é esse. Então, no caso dos seres humanos, para ser primo, né, você tem que ter uma outra pessoa. Você não é primo sozinho, você não é primo de si mesmo. Né? Os números primos não. Os números primos são primos por si só. Né? Existe uma condição para ele ser primo, que é ser divisível por ele mesmo e por 1. Então, ele sendo isso, ele é primo. De quem? Não, só dele mesmo. Mas existem os primos gêmeos. E o que é um primo gêmeo? É um primo que está pertinho do outro. Por exemplo, 3 e 5 são primos gêmeos. Porque a diferença entre eles é só um número não primo no meio, né? 3, 4, 5. Então, você tirando o 4, você tem o 3 e o 5. O 5 e o 7 também são gêmeos. 3, 5 e 7 são trigêmeos, né? E se você for pensar, 2 e 3 são gêmeos siameses, né? Existem vários primos gêmeos. Eu vou deixar aqui uma listinha para vocês darem uma olhada. Acredita-se que também existam infinitos primos gêmeos, mas isso nunca conseguiu ser provado definitivamente. Os números primos, eles são considerados os átomos da matemática. Por quê? Porque eles são a base da formação de qualquer número inteiro, com exceção do 1. Né? Então, com exceção do 1, todos os outros números, como nós vimos, são formados por números primos. E eles foram ganhando cada vez mais importância. Com o advento dos computadores e da internet, eles ficaram mais importantes ainda. Além de ter ficado mais fácil de serem encontrados, eles ganharam uma importância que talvez você nunca tenha pensado. Para garantir a segurança na internet, seja de transações financeiras, seja uma conexão segura, até mesmo um áudio, vídeo ou uma conversa no WhatsApp, foi criado um sistema de chaves pública e privada, onde as pessoas que estão se conectando, né, ou os computadores que estão se conectando, usam esse conjunto de chaves para se comunicar. E a base de cálculo dessas chaves, desse sistema de segurança, são os números primos. E quanto maior o primo, mais seguro é. Então, se os hackers conseguirem encontrar uma forma muito eficiente e rápida de encontrar números primos, aí esse sistema de segurança terá que ser revisto, já que eles são baseados em números primos muito grandes, teoricamente indetectáveis. Com toda essa questão da segurança envolvida, os números primos eles ganharam muita importância e valor, né? Inclusive valor comercial. Em 1994, um sujeito chamado Roger Schlafly, meu xará inclusive, ele patenteou 2 números primos que ele encontrou. Vejam aí que números são esses. Teoricamente, ninguém pode usar esses números, apenas ele. Muito bem, e você? Quantos primos você conhece? Na sua família, a sua família é aquele tipo de família grandona, que tem muitos primos? Bom, a minha é mais ou menos assim. Então eu vou deixar um desafio aqui. Será que você tem mais primos do que eu? Se você gostou do vídeo, achou legal o que você viu até aqui, mas não quer saber da minha lista de primos, não está interessado nisso, já deixa o seu joinha. Se inscreve no canal, liga o sininho e compartilha esse vídeo aí com seus amigos, com seus primos, né? Para que esse vídeo sobre os primos seja relevante para os seus primos. Muito bem, antes de listar aqui meus primos, eu tenho que fazer alguns esclarecimentos. Eu estou morando atualmente em Belo Horizonte, mas já moro aqui há 22 anos. Porém, a minha família é toda de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Cabo Frio e Arraial do Cabo. Então, os meus ancestrais são todos nativos, aborígenes lá da região dos lagos. Nesses 22 anos que eu moro aqui em Belo Horizonte, certamente nasceram outros primos. E, infelizmente, eu não conhecia todos. Então, eu vou tentar citar aqui aqueles que eu lembro. E outro fato importante é que eu tenho por parte de pai 8 tias e por parte de mãe são 4 tios e 7 tias. Então, são muitos primos. Pode ser que eu não consiga lembrar de todos. Então, eu vou tentar citar aqui numa certa ordem, para não me perder muito. Vamos lá. Então, vou começar por parte de mãe. Primeiro, do meu tio Zico, os meus primos Leandro e Angínio. Do meu primo Lando, tem os meus primos André, Marcínio, Odara e Landinho. Do meu primo Nico, tem meus primos Pablo e Rafaela. E do meu tio Neném, tem a minha prima Cíntia. Da minha tia Maga, tem meus primos Vinícius e Tamara. Da minha tia Fátima, tem minha prima Renata. Da minha tia Janja, tem a Tiane e a Juju. Da minha tia Zoca, tem a Roberta, a Camila e a Paula. Da minha tia Chuca, tem o meu primo Rodrigo.
Da minha tia Gigita, tem a minha prima Lorena. Por parte de pai, tem da minha tia Rosa, o meu primaço Júnior e minhas primas Anne e Tatá. Da minha tia Fátima, tem meus primos Dudu e Xana. Da minha tia Bá, tem a minha prima Bianca. Da minha tia Kaki, tem o meu primo Calico. Da minha tia Bi, tem a minha prima Tuane. Da minha tia Bola, tem Leandro e Leonardo. Da minha tia Gil, tem Aline e Evelyn. Bom, se eu contei certinho aqui, eu contei 31 primos. E como 31 é primo, eu acho que é um número bom para a gente fechar o vídeo de hoje. Se você é meu primo ou minha prima, mas eu não te citei, não fique triste. Se inscreve no canal, manda uma mensagem que de repente no próximo vídeo eu cito você por nome também. E se você tem mais primos do que eu, coloque aí também. Ou faça uma lista ou coloque um número, mas comente aí, diz quantos primos você tem, se você tem mais de 31 primos. Se você faz parte da família, sabe de mais primos que eu tenho e que eu não lembrei, coloca aí nos comentários, cita eles aí, e aí pelo menos eu fico sabendo, né, quantos primos a mais eu tenho que muitas vezes eu nem conheci. Mas não se esqueça de se inscrever, de dar um joinha e de compartilhar esse vídeo com os primos e com todos da família. Um abraço e até a próxima.